uma coroa, igreja. A coroa é um ornamento real para a cabeça. E a quem se destina as coroas? As coroas se destinam a reis, a rainhas, príncipes, princesas e também para aqueles que vencem uma competição olímpica. No entanto, Hebreus capítulo 2, versículo 7, o Senhor nos diz que Ele nos honrará com coroas de honras e glórias, meus irmãos e irmãs. Está escrito que Deus nos fez um pouco abaixo dos anjos, e de honra e glória tem nos coroado o Senhor. Interessante notar que o nosso amado Cristo, Ele fez uso de uma coroa de espinhos, a fim de que nós, eu e você, usássemos na eternidade coroas de glórias, meus irmãos e irmãs. Vejamos que privilégio Deus nos concede. Chegará um dia em que todos aqueles que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro receberá da parte de Deus este galardão, esta recompensa de sermos coroados pelo Senhor. Quantos aqui almejam um dia ser coroado na eternidade? Diga glória a Deus. Quando nós olhamos, amados irmãos e irmãs, para as Escrituras Sagradas, nos deparamos com vários tipos de coroas. Porém, com a graça de Deus nesta noite, eu quero me ater a 3 tipos de coroas, que são na verdade recompensas que Deus nos concederá na sua vinda, na sua glória. Primeira coroa que eu quero destacar aqui nesta noite, em que a Bíblia nos faz menção, é a coroa incorruptível. Será que alguém consegue falar esta palavra? Coroa incorruptível. O que é na verdade uma coroa incorruptível? Uma coroa incorruptível já diz tudo, que não se corrompe. A ideia é de que não se deteriora, que não se estraga, que não se dilui. Podemos dizer que é uma coroa de ouro. Já reparou como que o ouro não se desgasta? Como que o ouro é um material nobre? No entanto, a palavra de Deus nos fala que Deus coroará alguns na eternidade. Uma coroa incorruptível. Eu chamo a sua atenção para o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 25. Ele comparando a nossa trajetória, a nossa vida com uma corrida. E ele chega a dizer: não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas somente um leva o prêmio? E aí ele incentiva dizendo: cada um de nós correr, irmãos. Ele diz que nós precisamos correr de tal maneira que o alcanceis esta coroa incorruptível. Ele vai dizer que os que correm, os atletas, em tudo se domina, se contém, domínio próprio. Diz que aqueles corredores correm para alcançar uma coroa corruptível, que se desgasta, se dilui, deteriora. Mas nós, irmãos, corremos em prol de uma coroa incorruptível. E ele diz que nós precisamos, amados irmãos, correr de tal maneira que venhamos alcançar esta coroa reservada a todas as pessoas na eternidade. É uma coroa que não se corrompe. Mas para quem, pastor, é destinada esta coroa? Esta coroa, na verdade, é uma recompensa para aqueles que perseveram até o fim, meu irmão. Eu pergunto para você que aqui está nesta noite: você tem perseverado?
Você tem permanecido? Você sabe que a nossa vida, sim, ela é comparada com uma corrida, meus irmãos e irmãs. E Paulo vai dizer que somente receberá essa coroa incorruptível aqueles que começaram bem essa corrida e concluiu, irmãos. Quantas são as pessoas que começam bem a corrida, a carreira da fé, mas que não perseveram, irmãos? Quantas são as pessoas que você conhece, que estão neste exato momento à beira do caminho? Quantas são as pessoas que você que conhece, que poderia estar mais adiante? Talvez é você que aqui está nesta noite. Nos primeiros anos da sua conversão, você começou bem na alegria, no entusiasmo do primeiro amor, o fervor queimava na sua alma por Deus e por sua obra. E a pergunta que eu faço, irmãos, onde é que está esta perseverança de outrora? Paulo está dizendo que essa coroa é destinada a um grupo seleto de pessoas que começaram bem e que perseveram bem nessa corrida, irmãos e irmãs. E eu vejo que muitas pessoas param, entra em estagnação espiritual, não conclui. Quais são os motivos? Às vezes é falta de disciplina espiritual. Paulo ele vai dizer bem claro: correi de tal maneira que alcanceis, pois um atleta ele tudo se domina, irmãos. Será que não está faltando disciplina espiritual na sua vida, a fim de que você permaneça nessa carreira cristã? Que disciplinas são essas, irmãos? Podemos citar aqui a disciplina espiritual chamada leitura da palavra de Deus. Podemos colocar como disciplina espiritual também a oração, a intercessão, a vida devotada a Deus em oração. Podemos colocar como disciplina espiritual, irmãos, a adoração a Deus, o congregar. Quantas são as pessoas que perderam o prazer de congregar, irmãos, de estar congregados, reunidos para adorar a Deus? Quais são os motivos que levam a pessoa a viver uma vida estagnada, a parar nessa carreira da fé? Às vezes, irmãos, são distrações. E eu vejo uma coisa, que Satanás tem investido pesado nesses últimos dias em relação às distrações da vida, irmãos. Vê como que às vezes você se pega distraído com as coisas desta vida. Não há mais empenho, não há mais esmero, não há mais uma vida devotada, não há mais uma busca a Deus em oração, a vida voltada totalmente ao Senhor por causa das distrações. Satanás, ele sabe muito bem te manietar, te aprisionar, fazer com que você perca o seu foco, meu irmão, minha irmã. E veja que Paulo, não somente nesta vez, mas em outras oportunidades, em outros textos sagrados, ele nos fala que nós estamos nessa corrida, e só chegaremos, irmãos, ao nosso destino final se corrermos com perseverança. Você sabe que um dos motivos também que nos aprisiona, que nos segura, irmãos, são as lutas da vida. Há lutas, às vezes, que quando a pessoa não tem discernimento, são fortes o suficiente para te segurar, meus irmãos e irmãs. E o cansaço físico, cansaço, até mesmo cansaço espiritual. E aí vem o apóstolo Paulo dizendo que nós precisamos correr com perseverança ao alvo que nos está proposto. Em Hebreus, ele vai dizer que nós precisamos deixar todos os embaraços dessa vida. Você está disposta a fazer isso nesta noite, irmão e irmã? A deixar os embaraços da vida. E ele diz que o pecado que tão de perto tenazmente nos assedia. Tenazmente vem da palavra tenaz.
E eu sei que você vai lembrar do tempo de infância, da cola tenaz, lembra? A palavra tenaz dá a ideia de grudar nas nossas vidas, de nos segurar, de nos aprisionar, irmãos. Mas Paulo, ele propõe que se de fato desejamos receber a coroa incorruptível, nós precisamos deixar todos os embaraços dessa vida. O que é que te embaraça, jovem? O que é que te embaraça, homem? O que é que te aprisiona, que te seduz, que te manieta neste mundo, homem? Paulo vai ainda aconselhar, dizendo que nós precisamos correr olhando firmemente para as lutas? Não. Olhando firmemente para as circunstâncias? Também não. Olhando para as coisas do mundo ao nosso redor? Também não, irmãos. Nós precisamos correr com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Quem olha para Jesus, irmãos, não se deixa levar com os ludibrios desta vida. Quem olha para Jesus não permite que Satanás o aprisione as coisas desse mundo, não segura, irmãos, porque o nosso foco não é o homem, não é a circunstância, o nosso foco é o Senhor Jesus Cristo. E eu quero nesta noite apelar a você que aqui está. Se por algum motivo você perdeu o seu foco nessa corrida, meu irmão, eu quero te convidar você a mirar o seu olhar firmemente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É triste, irmãos, nos depararmos com pessoas que começam tão bem nesta corrida da fé. Você olha, a pessoa está simplesmente estagnada nessa corrida. Pessoas que começaram tão bem, irmãos, mas se entregaram ao cansaço, às lutas, ao desânimo. Estou tão desanimado, pastor, meu Deus do céu, meu irmão. Peça para o Espírito Santo te encher de graça, de força, de vigor nesta noite. Porque somente assim, irmãos, nós alcançaremos esta coroa incorruptível da parte do Senhor Jesus Cristo. Aquele que perseverar até o fim. Essa coroa, ela é destinada para quem persevera. Não é destinada para aqueles que auto se desclassificam nessa carreira da fé, irmãos. Mas vamos para a segunda coroa. As Escrituras Sagradas também nos falam acerca de uma coroa, chamada de coroa da alegria. Coroa de júbilo, você pode dizer isso, coroa de alegria. Quantos aqui desejam essa coroa da parte do Senhor? Essa coroa, irmão, já diz tudo, é uma coroa de júbilo, é uma coroa de regozijo. Me ajeita o microfone aí, porque de cá vai falhar. Microfone branco. Aleluia. Ajeita aí, sonoplasta. Aqui, som, ei. Amém, gente? Essa coroa, em que o apóstolo Paulo nos fala acerca da coroa da alegria, é uma coroa de regozijo. Imagina, irmãos, lá na eternidade sermos coroados de alegria, sermos coroados de júbilo. Uma das marcas do reino vindouro é que lá, irmãos, não haverá tristeza. Uma das marcas da vida vindoura é que lá não haverá pranto, não haverá choro. Um dos sinais, irmãos, é a alegria na eternidade. Aqui choramos, aqui pranteamos, aqui sofremos, mas lá na eternidade seremos coroados com a coroa chamada coroa de júbilo, coroa de regozijo. Igreja do Senhor, é tendo que a palavra de Deus constantemente está nos ordenando: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor.
Nós encontramos Neemias dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força, igreja. No entanto, o Senhor diz que chegará um dia em que Ele próprio, irmãos, olha que graça, que privilégio, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas que caem, meu irmão. Veja bem que Paulo, ele também vai falar acerca dessa coroa de júbilo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, 19 e 20. Para quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então Paulo aqui, ele vai fazer menção dessa segunda coroa, que é a coroa da alegria. A quem se destina essa coroa? Essa coroa é destinada a um grupo seleto de pessoas que tem apreço por ver vidas transformadas. Essa coroa se destina ao ganhador de almas. Então, na lógica é que essa coroa não é para qualquer pessoa, mas ela se destina apenas para aqueles que se esforçam em ganhar almas, em ganhar vidas para o Senhor. Eu pergunto a você que aqui está nesta noite: você tem se esforçado para conduzir vidas à salvação eterna? Você tem se esforçado para levar pessoas para o reino de Deus? Alguém diz que um sinal de que uma pessoa verdadeiramente é salva é que ela não deseja ir para a eternidade sozinha. O verdadeiro salvo é aquele que está caminhando neste mundo, consciente do inferno, e ele tem um apreço e se esforça, meus irmãos, para que através da vida dele outras pessoas sejam alcançadas. Essa coroa de alegria é justamente destinada àquelas pessoas que, de certa forma, estão apegada com a obra de Deus. São aquelas pessoas que têm a preocupação de ver pessoas salvas. E veja que o pastor falecido Charles Randall Spurgeon, ele diz que o cristão ou é um verdadeiro missionário, ou ele é um impostor, meu irmão. E eu creio que aqui nesta noite não há impostores, pois todos nós, irmãos, somos missionários do Senhor Jesus nessa terra. E veja bem que esta é uma ordem clara nas Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 28, versículo 19, essa missão tão sublime que Deus confiou a nós como igreja. Ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele vai dizer também: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Paulo ainda vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 1: portanto, meus amados irmãos e muito queridos, minha alegria e coroa é estáis assim firmes no Senhor, ó amados. Que incentivo, igreja, que o Senhor concede ao ganhador de alma nesta terra. Que incentivo o Senhor nos dá por meio desta palavra nessa noite, de que somente serão coroados dessa coroa de júbilos aqueles que verdadeiramente têm apreço para ver vidas sendo alcançadas, transformadas pela graça e salvadora de Cristo. Eu faço isso, irmãos, perguntando a cada um de nós que se encontra onde está as missões, o evangelismo, a pregação que parece que virou coisa do passado, já é coisa ultrapassada.
E veja que o Senhor nessa noite está nos dizendo que aquele que verdadeiramente deseja ser coroado na eternidade, precisa, irmãos, colocar a mão no arado, arregaçar as mangas e trabalhar na obra do Senhor. E veja que é um incentivo para todas aquelas pessoas que estão envolvidas com a obra de Deus, irmãos. Paulo vai dizer: sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho terá uma recompensa. Não será em vão, meus irmãos e irmãs. Mas em terceiro lugar, a palavra de Deus nos fala acerca de uma terceira coroa, que é uma coroa chamada coroa da justiça. Você pode repetir isso bem forte nesta noite? Coroa da justiça. Obrigado, José. Olha aqui que Paulo vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 8: já agora a coroa da justiça me está reservada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Essa coroa, chamada coroa da justiça, irmãos, ela é destinada somente para um grupo seleto de pessoas que estão aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa coroa se destina àquelas pessoas que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui nesta noite. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você sabe que nem todos estão ansiando a volta de Jesus. Você sabia que não são todos os cristãos neste mundo que de certa forma estão desejosos pela volta de Jesus, irmãos? Talvez porque estão tão enraizados com as coisas desta vida, estão tão apegados com as coisas deste mundo, com os prazeres deste mundo, que não há anseio, que não há um desejo veemente acerca do retorno do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como é que está seu coração, a sua vida nesta noite, mas nós vivemos nessa realidade, irmãos, que é inevitável. Que realidade é esta? Que o Senhor Jesus Cristo voltará. 90% dos livros, irmãos, do Novo Testamento nos fala acerca dessa volta bendita do Senhor Jesus Cristo. Há 2.400 profecias concernentes à segunda volta de Jesus nessa terra. E o que me dói é saber que nem todos que estão, de certa forma, vivendo a fé cristã, de fato, estão aguardando a volta bendita do Senhor Jesus Cristo. Pergunto para você: qual foi a última vez que você parou para pensar neste tema? Qual foi a última vez que o seu coração palpitou dizendo: olha, o meu amado Cristo vai voltar para me buscar? Qual foi a última vez que você pegou-se pensando nesta vida: olha, é passageira, brevemente o Senhor voltará? Nós, como igreja, irmãos, é o único povo da terra que precisamos desejar ansiosamente a volta bendita do Senhor Jesus Cristo nesta terra. E se não há este pensamento no seu coração, talvez você está vivendo a fé de forma errada, irmãos. Porque queira você ou não, Jesus voltará, meus irmãos e irmãs. Olha aqui que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3: sabendo primeiro isso,
que nos últimos dias surgirão escarnecedores, andando segundo a sua própria consciência. Pode ajeitar o branco para mim, Henrique? Esse microfone, quando quer pirraçar, é desta forma. Pode deixar, Henrique. Obrigado, Henrique. Voltando à leitura do texto. Escarnecedores, andando segundo a sua própria consciência, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade houve céus e terra, o qual foi tirado da água e do meio da água subsiste, pelo qual veio perecer o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, estão reservadas como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aconselha, dizendo o apóstolo Pedro: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda na sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos venham se arrepender. Mas ele ainda diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Aguardando e apressando para a vinda do dia do Filho de Deus. Mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Então essa coroa de justiça está reservada apenas para aqueles irmãos que estão aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. E veja que o Senhor Jesus diz ainda em Apocalipse capítulo 22, 12: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ele vem, igreja, o Senhor virá. E esta é a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite. Quando é que o Senhor nos concederá essas coroas? Quando haver a ressurreição dos santos e o arrebatamento daqueles que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Chegará esse dia em que o próprio Senhor Jesus dirá: vinde, benditos de meu Pai, tome posse do meu reino, pela qual está preparado para vós, antes mesmo da criação ou da fundação do mundo. Então a palavra de Deus para a igreja nesta noite é: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Vem sem demora. Guarda o que tens, conserva o que tens. O que você tem, igreja? O que você tem, jovem? O que você tem, irmã? Você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Você tem o perdão de Deus sobre a sua vida. Você tem a presença maravilhosa do Espírito Santo sobre a sua vida. Você tem a palavra de Deus para te orientar, direcionar na sua vida. Guarda que você tem uma igreja. Você tem a presença de Deus, a palavra. O que você tem? Você tem o véu rasgado diante de ti. Você tem a presença do Pai exposta. O que você tem? Você tem a presença do Espírito Santo, meu irmão.
Guarda isso, conserva isso, igreja. Valorize aquilo que Deus tem te dado, para que ninguém tome a sua coroa. As coroas e outras mais que a Bíblia, a palavra de Deus nos menciona. A palavra de Deus ainda nos fala acerca da coroa da vida. Falta-me tempo para falar. A palavra de Deus também nos fala acerca da coroa de glória. Tiago vai dizer que bem-aventurado é o homem e a mulher que suporta as provações, porque depois de provado, receberá a coroa da vida, meus irmãos. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. Conserva o que tens, guarda o que tens, para que ninguém tome, roube.